O deputado Nicolas Ferreira discursou durante coletiva de imprensa em que a oposição ao governo Lula apresentou um balanço do ano de 2024 e perspectivas para 2025. O deputado denunciou a intensa perseguição política aos opositores de Lula. Ele citou os nomes dos deputados Daniel Silveira, Zé Trovão, Deltan Dallagnol, Gilvan da Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gustavo Gayer, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Nicolas Ferreira, alguns dos perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e apontou: "O que eu quero dizer aqui não é que nós estamos tendo uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direita, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF nos persegue, ele está te perseguindo." O deputado exemplificou: agora, pela primeira vez no nosso país, um general 4 estrelas preso vai passar o Natal na cadeia, enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Nicolas Ferreira lembrou que o Supremo Tribunal Federal vem usurpando os poderes do Legislativo e decidindo sobre inúmeros aspectos da vida dos cidadãos. Ele disse: "Não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê na história da humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura eram pessoas incapazes. Não, é porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem que os meios democráticos sejam exercidos." O deputado lembrou: "Temos um regime petista implacável que utiliza de diversos meios para poder nos suprimir." Ele apontou: "No meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar bem claro, a história não se resume somente com batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem, que resistem." Nicolas Ferreira apontou: "O mundo dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fique em paz, que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas, as pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra hoje em um Uber, conversa com o cara do supermercado, as pessoas conhecem quem está privando a liberdade das outras." O deputado lembrou que, recentemente, todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional e perguntou: "Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retornar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria presa?" Nicolas Ferreira ironizou os arrepios da esquerda com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse: "Ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença, vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo, e as pessoas estão extremamente atentas a isso." O deputado mandou um recado aos esquerdistas: "Nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real neste país e teremos o orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela." Obrigado, líder Zuco. Bom dia a todos. Daniel Silveira, Zé Trovão, Deltan Dallagnol, Gilvan da Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é: o que eles têm em comum? O que eles têm em comum que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, seja por busca e apreensão,
seja por prisão, como está Daniel Silveira, seja como Zé Trovão, que tomou posse com tornozeleira eletrônica, seja por busca e apreensão, como Jordi, aconteceu sendo líder da oposição, sendo com a Carla Zambelli, também da mesma forma. Ou seja, o que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF, não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí é simplesmente uma afronta nossa contra o STF, por conta do xerique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem inclusive enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiam. Afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder se defender. Mas quero deixar algo bem claro: a história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa certo dia me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção, o mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos, porque as pessoas não estão cegas, as pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019 Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar? Aquele que de fato prega uma pátria livre e não uma pátria preso, e esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença, vocês não ganharam de 40% de diferença, foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade ela vale mais do que tudo, e as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então o recado para o STF: 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não veria como senador, mas em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que tem certeza
que tem até poderes sobrenaturais, que agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org